porque já já você vai entender que o cheesecake é, na verdade, um pudim. Eu já fiz, já testei e vou passar hoje aqui para você. Bem-vindo ao nosso segundo dia da nossa jornada da confeitaria com o cheesecake e mais 4 sabores. Se você esteve comigo ontem, e para você que não esteve, o vídeo está disponível gravado, mas ontem eu passei para você toda a técnica envolvida na crosta do cheesecake, na base e na receita infalível de cheesecake para você. Nós conversamos o tanto que isso é uma oportunidade de negócio em que você, nesses próximos 3 dias, agora, hoje e amanhã, vai estar aprendendo comigo tudo o que você precisa saber para você transformar esse produto que já tem demanda no mercado, que já é conhecido, desejado, numa oportunidade de negócio para você que já empreende na confeitaria, para você que está começando ou para você que de repente pensa em fazer do seu sonho, do seu amor para a confeitaria, uma renda extra. Eu vou estar te passando todos esses detalhes. Ontem nós focamos bastante na base, na massa em si, o começo da gente construir esse produto que você vai ter muito sucesso comercializando. E eu sei que é uma receita infalível porque é uma receita que eu utilizei na minha carreira aqui nos Estados Unidos, quando trabalhando numa empresa no setor de buffet de festas, em que nós precisávamos fazer em grande quantidade e ter certeza absoluta que todas as vezes os cheesecakes saíam de forma eficiente, lindos, da forma, perfeitos como devem ser. Então eu já fiz, eu já testei e eu estou te passando aqui ao longo desses 3 dias todos os detalhes que você vai precisar saber, sem segredo para você. Mas você pode estar chegando aqui hoje pensando, é uma ótima ideia, eu estou visualizando tudo que ela está falando, mas eu não sei se eu consigo fazer. Eu não sei se eu vou precisar de muitos equipamentos, eu estou começando agora, eu não sei muito de confeitaria, eu nunca fiz o cheesecake. Esses medos de início são comuns, tá? Eu sei disso. Aquele medo de, nossa, como que eu vou, você que já empreende, que está precisando de repente de um produto novo, e é por isso que você está aqui. Mas eu vou colocar um cheesecake, um produto que eu nunca fiz no meu cardápio, aí como que eu vou ter certeza que eu vou conseguir, todas as vezes que eu tiver encomenda, fazer aquele cheesecake perfeito, eu não vou ter problema para poder entregar para o meu cliente? Ou você que está começando agora, nossa, mas é um produto novo, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir vender? Eu vou precisar investir muito em espaço, em equipamento para fazer isso acontecer? Eu sei disso, eu sei porque eu já tive no seu lugar. E eu sei que são medos comuns. Eu já precisei, durante vários momentos na minha vida, criar cardápio, introduzir produtos novos, em que eu precisava pensar em todos os processos de como eu ia fazer aquilo acontecer de forma eficiente. Quando eu abri o meu próprio negócio, eu já dividi um pouco da minha história com vocês ontem, e eu precisei começar de uma forma, eu escolhi começar de uma forma enxuta, apenas com um ajudante, com um orçamento enxuto, e dessa forma eu pude desenvolver o meu cardápio e pude aplicar e aprender. Então eu sei que esses medos são comuns, mas eu tô aqui para te dizer que são comuns, mas você sabendo o que fazer, e você tá aqui agora para colher essa informação comigo, qualquer pessoa consegue passar por eles e você vai ter sucesso sim. E eu tô aqui para te tranquilizar, tá? Tudo que eu procuro ensinar aqui agora com vocês, os meus alunos do curso sabem disso, é para quem está começando do zero na confeitaria e aquelas pessoas que também já têm um conhecimento. Então eu uso de uma técnica para ensinar para vocês, separando cada etapa do que nós estamos fazendo, e você, mesmo sem nenhuma experiência, consegue sim fazer de forma eficiente tudo que eu estou te ensinando aqui. E o cheesecake é um produto que você não precisa de grandes equipamentos, eu já falei um pouco ontem sobre isso, tá? Forno, formas, batedeira, o básico. Então você consegue fazer em qualquer lugar que você estiver, você só precisa saber a sequência e a técnica, e é isso que eu estou passando tudo aqui para você e vou continuar passando nesses próximos 2 dias. Então fica tranquila e vem comigo, porque você vai aprender tudo o que você precisa para fazer do zero um cheesecake
perfeito. Eu passei mais de 15 anos da minha carreira aprendendo com grandes chefes, em grandes cozinhas, e eu estou aqui agora para poder passar todo esse conhecimento para você. E falado isso, de repente é a primeira vez que você está aqui, é o seu primeiro dia, eu vou te contar um pouco quem que é a Dárcia de forma rápida. No dia de ontem, eu contei um pouco mais da minha história e o vídeo está disponível para você. Mas eu sou uma baiana do interior da Bahia, da região de Jacobina, Chapada Diamantina. Eu comecei a minha carreira profissional aqui nos Estados Unidos, fazendo gastronomia. Eu fiz o curso de gastronomia no St. Paul College, em Minnesota. No final do curso eu participei de uma competição com a Federação Americana de Culinária, a ACF, em que com o time da escola eu fiquei responsável por fazer a sobremesa naquela competição. Nós ganhamos a medalha de ouro e desde então eu me apaixonei pela confeitaria. Nós treinamos mais de 1 mês e meio para aquela competição e constantemente eu pude ver na confeitaria a possibilidade de ser uma coisa em que eu poderia trabalhar duas coisas que sempre me interessou muito na gastronomia. A parte da ciência, da química, porque a confeitaria tem muito disso. É simples, mas você precisa entender essa ciência, essa química e a criatividade. E saí da faculdade com meu primeiro trabalho para um grande chefe, que é o Wolfgang Puck. O Wolfgang Puck é o chefe das celebridades aqui dos Estados Unidos, ou um deles. Está constantemente na televisão, na Oprah, faz a festa do Oscar há mais de 20 anos e eu tive o prazer de trabalhar na equipe dele no setor já de confeitaria. Depois trabalhei para outras empresas, para o D'Amico's Catering, que foi uma empresa de grande volume, que é de onde eu trago para vocês essa ideia desse cheesecake, de trabalhar com ele de forma eficiente. Nós fazíamos mais de 8 a 9 festas por dia no D'Amico's, festas fora do nosso local, que teriam que ser transportadas, tinham que ser produtos de altíssima qualidade, que poderiam ser produzidos com eficiência e transportados. E eu tenho toda essa bagagem graças a essa experiência para trazer para vocês. Trabalhei para o Jean-Georges, que é um chefe renomado mundialmente, com restaurantes no mundo inteiro. Tem um restaurante agora no Brasil, no Palácio Tangará, em São Paulo. E depois investi um pouco mais na minha vida profissional. Fui para Paris estudar confeitaria clássica francesa. De lá eu trabalhei no Ritz Hotel, um ícone da confeitaria, né, da confeitaria da gastronomia, na verdade, mundial, e no Pierre Hermé. Do Ritz eu comecei a perceber algo que eu já vinha percebendo trabalhando para o Wolfgang, para o Jean-Georges, o quanto que essas grandes cozinhas trabalham com um receituário enxuto e extraindo ao máximo de uma receita vários produtos. E dali eu comecei a refletir da minha experiência dentro dessas cozinhas, observando e trabalhando no dia a dia com esses grandes chefes, o tanto que você trabalhar de forma mais simplificada, sabendo da técnica, você consegue trabalhar eficiente, com tranquilidade. Eram cozinhas que, apesar de uma responsabilidade enorme, de um nível de excelência muito grande, nós conseguimos trabalhar de forma organizada, mesmo com toda a pressão que existia, dentro do horário que a gente precisava de trabalho. E eu percebi que isso se dava graças a vários fatores que hoje eu tento aqui passar para vocês. Voltei dos Estados Unidos, assumi minha primeira chefia numa casa de doce, uma empresa familiar, Patisserie Margot. De lá eu comecei. Nós tivemos 2 casas de doce, foi onde eu primeiro apliquei esse conceito que eu trago hoje no meu curso, que eu implementei quando abri meu próprio negócio e que eu estou passando de forma o máximo que eu posso aqui para você nesses 3 dias. Eu implementei uma linha de doces, trabalhando com esse conceito de uma receita e extrair o máximo possível. Nós abrimos uma segunda loja, porque cresceu bastante o empreendimento. E de lá eu fui começar meu primeiro trabalho como professora. E eu fui ensinar na renomada escola francesa Le Cordon Bleu, aqui nos Estados Unidos, em Minnesota. Por um momento da vida, meu marido foi começar um projeto em Teresina, no Piauí, e eu caí de paraquedas numa cidade em que eu não conhecia ninguém, que já estava fora do Brasil há mais ou menos mais de 10 anos, e eu precisaria descobrir o que é que eu faria com a minha profissão até então. E daí vem a minha experiência de conseguir adaptar todo esse conhecimento a nível internacional à nossa realidade, a realidade gustativa brasileira, a nossa realidade de logística de ingredientes, de treinamento de pessoal. A começar pequeno foi uma escolha minha, começar enxuto, com um orçamento pequeno, e eu comecei a empresa Dárcia Nunes, que hoje é uma marca de referência no mercado de Teresina. Nós começamos no setor de festas, eu tinha um centro de produção, já contei, tem vídeos no Instagram que eu falo um pouco mais disso para vocês, mas como que eu fiquei por mais de 1 ano com a mão de obra de apenas a minha mão de obra de um ajudante, e nós
atingimos um nível de sucesso no mercado de forma muito rápida, trabalhando no setor de doces para festas, focado na inovação de produto e qualidade de serviço. Depois abri uma loja, que hoje é a loja Darcia Nunes, que funciona em Teresina, no Piauí, também implementando muito desses conceitos que eu trago aqui para vocês hoje. E depois que eu abri a loja em Teresina, no Piauí, por uma decisão familiar, nós decidimos voltar para os Estados Unidos. A loja foi organizada de uma forma em que a produção continua sem a presença física da Darcia, utilizando muito dos conceitos que eu tenho tentado passar para vocês aqui nas redes sociais e mais profundamente no meu curso. Durante esse período, as pessoas sempre me pediam: Darcia, você dá curso para a gente. Eu via no mercado uma necessidade muito grande de trazer conhecimento a respeito da confeitaria para as pessoas. Real, um conhecimento que realmente fizesse diferença, não só baseado em receita, com todos os segredos, com o que envolve adaptar isso para a realidade de cada um. Porque eu sei que isso é muito importante. Eu precisei fazer isso com o meu conhecimento vasto que eu tinha e adaptar para a minha realidade quando eu voltei para o Brasil. E sei que faz toda a diferença a gente poder passar isso para as pessoas, não somente as receitas. E agora, de volta aqui, eu estou finalmente no momento da minha vida em que eu tenho disponibilidade de tempo na minha vida pessoal e na minha vida profissional, em que eu posso estar dando de volta, passando para as pessoas que querem começar a empreender na confeitaria, você que já empreende, mas precisa fazer de uma forma mais organizada, ou você que sempre teve a confeitaria como paixão na sua vida, que já pensou em talvez fazer isso uma renda extra, mas que precisava daquele conhecimento realmente completo de todas as esferas, não só de receitas e de produtos, para fazer isso acontecer. Eu estou no momento exato, eu estou muito feliz de poder estar distribuindo, passando todo esse conhecimento para vocês. E nesses 3 dias aqui, nós estamos trabalhando um produto que é o cheesecake, mas eu falei ontem, você vai ficar surpresa que a gente não vai só estar falando de cheesecake, eu vou estar passando muito mais para você. Vou te passar dicas e conceitos que vai te fazer pensar de forma diferente, que vai fazer revolucionar a forma como você já trabalha na confeitaria ou pensa em trabalhar na confeitaria. Porque eu sei que no início os medos são grandes, é normal, como eu já falei, e você precisa simplesmente saber o que você vai fazer. É muito simples. Vocês vão ver com esse produto que é o cheesecake, a forma como eu estou separando tudo, como eu estou te ensinando cada detalhe. A gente vai já estar falando, eu vou estar falando hoje para vocês sobre a parte de assar o cheesecake, que é uma parte fundamental, né, para a gente ter um produto perfeito. Eu expliquei ontem um pouco isso para vocês, ok? Vou estar mostrando mais ao longo desses 2 dias como desenformar, qual a forma que você vai usar, forno, onde colocar no forno. Todos os detalhes que você que nunca fez vai poder absorver e fazer um cheesecake perfeito. Vou estar também amanhã falando mais para você, te ensinando 4 sabores diferentes para que você possa, ao final desses 3 dias, como eu falei, comercializar. Você vai sair com um produto para você comercializar. Eu não trago só receita para vocês, é assim nas minhas lives no Instagram, é assim no meu curso. As pessoas sabem que aprende todas as etapas, terminou, você está com tudo pronto para que você possa comercializar aquele produto. Um produto já testado, que eu sei que funciona, uma receita infalível e que já tem demanda no mercado, que a venda é garantida. E que você vai facilmente aprender comigo aqui hoje e amanhã também, tudo o que você precisa saber e fazer de forma tranquila, sem precisar de grandes equipamentos, de grandes investimentos e fazer acontecer. Vamos então à parte técnica de hoje, em que eu vou estar te falando como assar o nosso cheesecake perfeito. Ontem vocês aprenderam que o cheesecake, traduzindo cheese, queijo, cake, bolo, é na verdade um pudim. E nós precisamos encarar o cheesecake como um pudim. E eu expliquei para vocês que a nossa receita é a reunião do queijo, que no nosso caso vai ser o cream cheese, ovos e açúcar. E nada mais que isso. E como que a gente vai transformar tudo isso no cheesecake perfeito? Aplicação de calor. Falei sobre a parte importantíssima e o ponto crítico que a gente viu ontem da massa do cheesecake, vimos também da base, toda a técnica envolvida, super simples, você pode ver ontem e está disponível no vídeo, que você precisa fazer isso de forma eficiente para ter, é o começo de um cheesecake perfeito, e nessa receita que é infalível. A segunda parte é justamente essa aplicação de calor. É essa aplicação de calor feita corretamente
na nossa massa que vai nos dar aquele resultado de um cheesecake estabilizado, denso, mas também super cremoso na boca. E essa aplicação de calor, Dárcia, como que ela é feita? Eu simplesmente asso o cheesecake no forno, como eu assaria um bolo, por exemplo, já que o nome é cheesecake. Não, nós vamos assar o cheesecake, nós vamos aplicar esse calor no cheesecake de forma muito gradual e de forma delicada, porque são os ovos e a coagulação dos ovos que faz com que o nosso cheesecake passe de uma massa líquida, como vocês puderam ver ontem, para uma massa compacta, assada, em que a gente pode saborizar e que eu vou estar explicando amanhã para vocês mais 4 sabores e que a gente pode estar gerando aquela coisa super cremosa que todo mundo gosta tanto num cheesecake. Então é justamente essa coagulação dos ovos, é a parte técnica que acontece quando a gente aplica o calor. Um calor de forma correta, não é simplesmente qualquer calor. E é isso que eu vou te mostrar aqui como é super simples e vou te dar todo o segredo para você fazer isso e nunca mais ter problema com o teu cheesecake, tá? Esse calor é aplicado, como eu já falei, de forma delicada. Qual que é a forma mais eficiente da gente aplicar calor de forma delicada dentro do forno? Com o banho-maria. Então, nós vamos assar o nosso cheesecake em banho-maria. Vocês podem encontrar outras receitas no mercado em que você assa o cheesecake sem banho-maria, direto no forno. Mas eu te garanto que essa é a forma mais eficiente e eu vou te mostrar alguns segredos, alguns pulos de gato para você fazer isso e não ter problema algum com o teu cheesecake. Agora que você já entendeu o que é que está acontecendo dentro do forno com a nossa massa de cheesecake, quando nós vamos assar o cheesecake, eu vou agora te mostrar qual que é a forma, Dárcia, qual que é o utensílio que eu preciso. E lembra que eu falei para você que é super simples e que você não precisa investir, fazer grandes investimentos. Eu estou sempre muito preocupada com essa realidade das pessoas em tudo que eu faço. Muitas pessoas acham que precisam de qualquer forma para assar um cheesecake de ter uma forma com fundo removível, como essa. E, na verdade, para essa técnica que eu vou te mostrar, você não precisa nada mais do que uma forma para bolo. Como essas aqui, em que você encontra em qualquer lugar, em que você, se já faz bolo, com certeza já tem no seu estoque e que você não precisa fazer grandes investimentos. Nós temos, portanto, a nossa forma, e já eu vou estar demonstrando para você o que eu estou te explicando aqui, mas eu quero que você visualize o que vai acontecer. Nós vamos colocar um círculo de papel manteiga na base da nossa forma. E aqui uma etapa muito importante, que hoje, mais no final, a gente vai conversar sobre algumas coisas que acontecem de errado no cheesecake, por que elas acontecem e como evitar. E um desses pontos é isso aqui. Você vai untar simplesmente com o desmoldante, não precisa colocar farinha, tá? Os lados da forma. E também em cima do papel manteiga, por que não? Mas o mais importante é que você tenha certeza que os lados da forma estejam untados. Feito isso, nós vamos aplicar a nossa massa do nosso biscoito, que nós trabalhamos ontem, que nós já fizemos ontem e já está pronta. Nós vamos aplicar uma camada daquele biscoito. Vamos levar ao fogo, ao forno, para assar esse biscoito, ou pré-assar esse biscoito. Então, nós temos aqui um biscoito. E você vai ver já todas as proporções que nós vamos trabalhar isso. Feito isso, nós vamos então, a massa do biscoito já aplicada, eu vou te mostrar como, biscoito já assado e já frio, nós vamos então aplicar, depois do biscoito completamente frio, a nossa massa de cheesecake, que também ficou pronta ontem. Em cima do nosso biscoito já frio. E vamos levar tudo isso no banho-maria. Aqui está a nossa assadeira. Ao forno. Eu estou te falando tudo isso para chegar num ponto que eu quero mostrar uma coisa para você. Você vai utilizar a tua forma de bolo no banho-maria. A assadeira que você está utilizando para fazer o banho-maria, ela não seja mais alta
do que a tua assadeira do cheesecake. Isso aqui. Nós vamos hoje estar fazendo 2 tamanhos, uma forma de 20 centímetros e uma forma de 10 centímetros. Okay? E um tamanho que seria individual ou quase para 2 pessoas. Então, por exemplo, para essa forma, você vê que a forma em que eu vou colocar o banho-maria, em que eu vou colocar a água quente, ela é da mesma altura, mas ela não ultrapassa a altura da minha forma, onde vai estar a minha massa de cheesecake. A massa de cheesecake está aqui e nós vamos fazer o banho-maria. Okay? O que é que você não quer que aconteça? Você tem uma forma, ok? E colocar no banho-maria assim, em que dessa forma você tem a forma externa para a água muito mais alta do que a forma onde está a tua massa de cheesecake. Porque isso vai retardar o cozimento do teu cheesecake. Então, é importante que seja ou do mesmo tamanho, ok? Ou como é o caso da nossa forma maior aqui, a forma onde está o banho-maria, ela é até um pouco mais baixa e não tem problema algum, não pode ser mais alta. O meu forno já está aquecido, então vamos preparar as nossas formas para aplicar a nossa crosta e levar ao forno, a nossa base do cheesecake. Nós temos, portanto, aqui as nossas formas, como vocês podem ver, de 20 centímetros e de 10 centímetros. Nós vamos aplicar o desmoldante e nesse momento é apenas para ter certeza que o teu papel manteiga vai grudar na forma. Que dessa forma, quando você colocar a massa, ele não suba e não entre. Então, aplica um pouco do desmoldante na forma. E agora sim, nós vamos nos preocupar em passar nos lados. Retira um pouco o excesso. Aproveita para ter certeza que você conseguiu colocar o desmoldante em todos os locais. E mais no final eu vou falar para você a importância dos lados do teu cheesecake estarem untados dessa forma. Quando a gente conversar mais sobre o que é que pode dar errado, as coisas que você deve evitar. A mesma coisa na forma pequena. Na lateral. Retira o excesso. Tendo certeza que você tem toda a lateral bem untada. As nossas formas, portanto, estão prontas para receber a nossa crosta. Nós fizemos ontem a nossa receita. Se na geladeira você pode ter até 7 dias, a receita da nossa base do cheesecake. E nós vamos agora aplicar nas 2 formas e levar ao forno para assar. Deixar esfriar completamente antes de aplicar a nossa massa do cheesecake. $50 gramas. Lembrando sempre que depois que você coloca a forma na balança, você precisa zerar a tua balança. Com as quantidades que você precisa em cada forma, nós vamos agora simplesmente, para a forma maior, eu recomendo que você espalhe de forma uniforme, para ter certeza que você tem a mesma quantidade da massa por toda a forma, antes da gente passar para o próximo passo. Na forma menor também, mas
o seu trabalho acaba sendo facilitado desde quando você já coloca. E agora você vai apertar essa farinha, essa massa de biscoito que nós criamos, que é a nossa base. Dessa forma. Simplesmente aperta com os dedos para baixo. Fazendo pressão suficiente para estar compactando essa crosta. Depois feito isso, você vai trabalhar agora na borda da tua forma, simplesmente com o dedo e apertando para baixo. Para ter certeza, vocês podem ver aqui a diferença desse lado em que eu ainda não trabalhei, que fica mais rústica, e quando você vem apertando, você tem uma borda mais uniforme. E a nossa crosta está pronta, preparada para nós levarmos ao forno e assar até praticamente esse biscoito estar completamente assado. Nós vamos esfriar e aplicar a nossa massa do cheesecake. Enquanto a nossa crosta está assando, vamos conversar agora sobre a nossa massa de cheesecake. Ontem, no vídeo de ontem, nós aprendemos toda a técnica. Estou ensinando para vocês uma forma de trabalhar de forma organizada com o cheesecake. Expliquei que nós poderíamos sim fazer a massa e imediatamente assar. Mas eu estou te dando um processo para que você tenha sempre essa massa na tua geladeira e que você possa, de acordo com a sua demanda, trabalhar de forma organizada, fazer isso acontecer. Porque é assim que a gente trabalhava, com essa receita infalível, para uma grande demanda, para grandes festas, e sempre funcionou. Então, estou trazendo esse conhecimento aqui para você. A nossa massa foi feita ontem, estava na geladeira. É importante que você retire a massa do cheesecake da geladeira e deixe chegar em temperatura ambiente antes de você utilizar. Nós estamos assando aqui o nosso cheesecake tradicional, o cheesecake que vai extrato de baunilha e um pouco de amêndoa, que aí é um toque meu que eu particularmente acho que fica muito bom, complementa bastante todos os sabores. Amanhã eu vou estar te ensinando mais 4 sabores diferentes de cheesecake. Então nós temos uma receita de base na nossa produção, que é a nossa receita que nós fizemos ontem, a receita do cheesecake, sempre presente na nossa geladeira para facilitar a nossa produção. E dessa receita eu vou extrair para você 4 sabores diferentes e eu vou estar te ensinando isso amanhã. Então você vai ter
4 produtos, mas não são 4 receitas, e que em cada momento você tem que parar para estar gerando uma receita nova, treinando uma pessoa do zero a fazer uma receita completamente nova, se você já está num ponto que você quer ter um ajudante, ou pensa no futuro em ter um ajudante. Tudo de uma forma mais simplificada. Uma receita de base e 4 sabores diferentes. Quais são as vantagens de trabalhar dessa forma? E lembra que eu falei para você que começou talvez hoje com um pouco de medo, um pouco de receio, achando que você não vai conseguir. Eu já te mostrei, por exemplo, a forma que você precisa, não precisa de grandes investimentos, não precisa ser com fundo removível, é uma forma comum que você encontra em qualquer lugar e estou te passando e vou continuar te passando todos os segredos. Esse método de trabalho, que é uma coisa que eu venho implementando em todo local que eu passo, no meu próprio negócio e no meu curso muito profundamente de confeitaria, que eu estou tentando passar um pouco para você aqui hoje, tem muitas vantagens. Primeiro, se você tem uma receita de base, você extrai vários sabores, você tem um estoque de ingredientes em que você precisa manter aquela quantidade de ingredientes muito mais enxuto. Os ovos, o cream cheese, o açúcar, a farinha e a manteiga. 5 ingredientes para fazer essa receita. E ingredientes fáceis em que você consegue manter o teu estoque muito mais enxuto. Muito diferente se você tivesse 4 receitas diferentes e para cada um ingrediente diferente, que você tivesse que estar tendo certeza que tem no seu estoque, comprando, investindo dinheiro parado. Uma outra coisa que simplifica muito a tua produção, a forma como você vai organizar. E aqui eu já estou passando alguns passos para você. Não só a receita em si, mas o processo também de como você fazer isso acontecer. Em que você pode fazer a receita da crosta, a receita da massa de cheesecake, colocar na geladeira, ter isso disponível e a partir da demanda que você tiver, você vai assando esse cheesecake. Isso simplifica porque você consegue trabalhar com uma produção mais organizada, você sabe exatamente o que fazer, você sabe quando você precisa fazer o que, ter de fácil acesso, ter na geladeira, poder estar trabalhando e pode focar na qualidade do que você está fazendo, na qualidade de serviço ao teu cliente, ter a tua qualidade de vida, sem ter medo se você vai ou não dar conta das encomendas, se eu vou conseguir ou não fazer esse produto. Uma outra grande vantagem é que quando você tiver no momento de treinar a tua equipe, de passar adiante esse conhecimento, tudo fica muito mais fácil, porque se uma pessoa sabe fazer a tua receita de base de cheesecake e amanhã quando você aprender os outros 4 sabores para você ensinar para essa pessoa, é muito mais fácil que isso aconteça, porque é uma receita, não são várias receitas. Eu vou te ensinar 4, mas também vou te mostrar um pouco de como que você poderia gerar outros produtos com essa receita. E talvez uma pergunta que você tenha para mim, porque eu trabalho muito e sempre que possível nesse mesmo conceito que eu estou trazendo para você, de pensar no produto, mas pensar no processo que você vai utilizar para produzir esse produto, para ter certeza que ele realmente é viável dentro da tua realidade. Eu uso muito de técnicas de congelamento sempre que necessário. Os meus alunos do curso sabem disso. Quando a gente fala de macarrons, eu falo para ele, por exemplo, se é possível congelar macarrons, por quanto tempo, como que você pode fazer isso. O bolo de 8 camadas também, se eu devo congelar o bolo de camadas, não desse. O pãozinho delícia, que é o nosso terceiro produto, né? Todos produtos maravilhosos e que atende muito bem a festas, né? Um bolo, um doce de festa e um item salgado. Então, sempre que possível, porque é isso que a gente faz nas grandes cozinhas, para dar conta de uma excelência de produtos, para dar conta de forma eficiente de encomendas e de todo o serviço, a gente trabalha assim muito na confeitaria profissional com técnicas de congelamento. Claro que você precisa, e eu passo isso mais a fundo no curso, saber o que você está fazendo, temperatura do freezer, como que você faz para embalar, por quanto tempo você pode congelar e tudo mais. Então, de repente, você pode estar me perguntando, Dácia, tudo bem, você está me ensinando uma receita de base, como extrair 4 produtos. Eu sei que eu posso fazer a crosta e ter na minha geladeira, tirar com antecedência para deixar a temperatura ambiente, fazer a base, ter o tempo todo a receita de base na minha geladeira. O cliente pediu um cheesecake de Nutella, eu posso tirar o cheesecake, a massa de cheesecake e fazer o que eu preciso para aquele cliente e tenho mais base para outro cliente se quiser um cheesecake de limão siciliano, por exemplo. Tudo bem, mas eu poderia congelar o meu cheesecake, eu poderia fazer e congelar o meu cheesecake. E aí que eu quero te dizer o seguinte, você pode, mas sempre que você tiver que tomar uma decisão em relação a um produto, pensa qual que é a razão por trás disso. E se isso é viável para aquele produto em si.
O cheesecake, se você tiver que congelar, ele toma um certo espaço. Você precisa ter certeza que você tem espaço no teu freezer para fazer isso de forma eficiente. Primeira coisa. Segunda coisa, nós estamos trabalhando com queijo, com quase um pudim, como eu falei para vocês, tá? Ele vai mudar um pouco, sim, a textura quando você descongelar. Talvez não seja algo extremamente perceptível, principalmente se você congelar por pouco tempo, uma semana, por exemplo, no freezer, não no congelador, claro, tá? Mas por que, nesse caso, utilizar do congelamento se nós já estamos trabalhando uma forma lá atrás no processo de ter a massa e de ter a crosta pronta e você poder assar à medida que você tem a demanda e entregar o melhor daquele produto para o teu cliente. Então, não é que você não pode assar um cheesecake, que existe uma forma melhor de você trabalhar com ele que não precisa chegar até o congelamento. Claro que em situações extremas, em datas comemorativas ou por alguma outra razão, se você precisar fazer uso da técnica de congelamento para o cheesecake, você pode sim. Lembrando sempre de levar em consideração toda a técnica que você precisa estar bem embalado e que a temperatura do teu freezer precisa estar realmente ajustada. Com a nossa crosta pronta e fria, eu vou te mostrar agora como assar o cheesecake. Vou demonstrar para você a parte técnica. Presta bastante atenção. Hoje a gente está trabalhando esse conhecimento sólido para que você, de forma simples, entenda o que fazer. E amanhã a gente vai estar desenformando esse cheesecake. Vou te dar uma dica se você tem medo, se você já fez o cheesecake, quebrou o cheesecake na hora de desenformar, ou como que você vai desenformar esse cheesecake dessa forma de bolo, já que não é o fundo removível? Super simples, você vai ficar surpreso. Sem erro algum. Amanhã a gente vou estar te mostrando isso e mais 4 sabores de cheesecake. Então vamos lá, vamos colocar a nossa massa no forno do nosso pudim, no nosso banho-maria e assar o nosso cheesecake. As nossas bases já estão completamente assadas. Nós vamos agora partir para a nossa massa do cheesecake. A massa do cheesecake precisa ser retirada da geladeira e deixar chegar completamente em temperatura ambiente antes que você possa utilizar. Como eu expliquei ontem, nós colocamos um plástico filme em contato com a massa, que você pode retirar. E nós vamos mexer essa massa para ter certeza que está tudo bem misturado antes de utilizar. Você pode fazer diretamente no recipiente ou, se por acaso o teu recipiente for muito grande e você não tem certeza que está conseguindo fazer essa etapa muito bem feita, você pode transferir para um bowl, para um recipiente que facilite a mistura. Essa é uma etapa muito importante porque a nossa massa ficou na geladeira em repouso e dessa forma você tem certeza que todos os ingredientes estão mais uma vez misturados e uniforme antes de colocar na sua forma. Com a massa misturada e no ponto de aplicar,
nós vamos então partir para a nossa forma. Aplicar mais uma vez o desmoldante na lateral. Nós vamos agora porcionar a nossa massa. Lembrando que nós estamos fazendo uso do nosso cheesecake tradicional. E amanhã eu vou passar para vocês mais 4 sabores diferentes de cheesecake para você comercializar, também extraído dessa mesma receita de base. Já já vou estar te falando quais são esses sabores. Nós vamos levar ao forno dessa forma e somente dentro do forno você vai acrescentar a água quente para o nosso banho-maria. É importante que a água que você adicionar, vocês podem ver aqui a altura da massa dentro da forma. É importante que essa água esteja pelo menos até a metade. Até a metade da massa e não da forma em si. Então, nós temos massa até aqui. Então, se eu tenho mais ou menos essa espessura de massa, a água precisa vir pelo menos até a metade. Nós vamos colocar a grade do forno no segundo andar. E no canto da forma acrescentar a nossa água quente. Vocês podem ver que o nível da água está quase da mesma altura da massa. Não passou da massa do cheesecake. Centralizar no forno. Depois do tempo recomendado, eu vou te mostrar agora como que você sabe se o seu cheesecake está assado. Você pode balançar e você vê que apenas o centro ainda movimenta, como uma gelatina. O nosso cheesecake já descansou por 1 hora no forno, então depois do tempo de cozimento em que eu mostrei para você agora, quando que você sabe que o cheesecake está pronto. Se você seguir o meu guia de temperatura, é exatamente isso que você precisa para esse tamanho de forma. Lembrando que se você estiver trabalhando com uma forma maior ou uma forma muito menor, você vai ter que ajustar esse tempo de cozimento. Por isso que eu fiz questão de abrir e te mostrar, balançando a forma, o que que você está procurando para saber que o teu cheesecake está pronto e que você pode desligar o forno. E feito isso, que é o que nós fizemos, eu aguardei 1 hora e agora a gente pode finalmente retirar o nosso cheesecake do forno. Essa é uma etapa muito importante, que você tenha essa paciência de esperar o cheesecake por 1 hora. A gente já vai estar conversando por que isso é importante, o que é que isso pode evitar no teu cheesecake.
Vamos lá, vamos retirar o nosso cheesecake do forno e poder dar uma olhada de perto. Eu vou te mostrar uma outra dica que você deve fazer assim que você retirar agora do forno. Depois de 1 hora, aqui está o nosso cheesecake. Você pode ver a diferença, porque ele continuou o cozimento, bastante diferente do resultado anterior. Nós vamos retirar do forno. O nosso cheesecake, então, fora do forno. E aqui está. Vocês podem ver mais de perto a consistência, completamente firme. E um outro truque que eu quero mostrar para você é, assim que o seu cheesecake sair do forno, você vai passar uma faca rente e a pressão que você está fazendo aqui é diretamente com a faca para a tua forma, dessa forma. E não, cuidado para não fazer o contrário e danificar a borda do teu cheesecake. Então, coloca a tua faca rente à tua forma. Eu realmente estou fazendo pressão nessa direção, da faca com a forma. Tem força aqui. Eu faço pressão primeiro e agora eu entro tendo certeza que a minha faca está completamente rente à minha forma. E simplesmente seguro aquela pressão aqui e estou rodando a minha forma. E retira sempre para cima, quando você for retirar a sua faca, para cima. E não assim ou assim, porque senão você danifica o teu cheesecake. O nosso cheesecake está pronto e ele vai agora, você vai esperar esfriar completamente. Ele ainda tem um calor residual aqui na minha mão que eu posso sentir. E após isso feito, você vai cobrir o teu cheesecake e colocar na geladeira de um dia para o outro. Eu já vou estar te falando o que você vai fazer se você precisar fazer esse cheesecake para servir no mesmo dia e desenformar. O cheesecake frio, e ao cobrir o cheesecake, muito cuidado para não danificar o topo. Então, o plástico suficiente para que você possa esticar e dessa forma ter certeza que você está preservando o topo do teu cheesecake. Eu vou assim deixar de um dia para o outro na geladeira e aguardar para desenformar. Você viu aí a simplicidade para a gente assar um cheesecake perfeito? Nada complicado, não precisa de muitos equipamentos. Tudo que você consegue fazer, você só precisava saber o que fazer e eu passei tudo aqui para você sem segredos. Se você seguir tudo isso que nós vimos trabalhando ontem e hoje, tudo de forma simples, prestar atenção e fazer dessa forma, você vai ter o cheesecake perfeito no final. Mas eu estou aqui para te falar da realidade também. E com todos esses meus anos de experiência, claro que algumas coisas já aconteceram e que não deram certo. E agora eu tenho a possibilidade de passar para você, para que você não cometa o mesmo erro. Então agora a gente vai falar sobre algumas coisas que podem dar errado. E se acontecer com você, mesmo depois de todos esses detalhes que você viu aqui comigo, eu quero que você entenda a causa e o que é que você pode fazer da próxima vez para evitar. Os erros acontecem, é normal. O importante é a gente saber de onde que eles estão acontecendo para que a gente possa saber como solucionar. E é isso que eu quero cada vez mais poder passar para você. Estou tentando ao longo desses 3 dias e no curso que já eu vou falar mais um pouquinho aqui para vocês. A gente aprende isso, eu passo para vocês isso de forma muito intensa. Todos os segredos, todos os pulos do gato, tudo que eu aprendi ao longo desses 15 anos, para ter certeza que você possa adaptar tudo isso dentro da tua realidade, por mais simples que seja o que eu estou te passando, e ter sucesso
todas as vezes que você for executar o produto que eu estou te ensinando. Então, é o aprendizado dentro da realidade, do que a gente sabe que pode acontecer no dia a dia. Um dos grandes problemas que acontece com o cheesecake é você fazer todo o processo de achar o cheesecake e quando retirar o teu cheesecake do forno, aquele cheesecake racha, ele tem rachaduras em cima do cheesecake. Dárcia, isso é um problema? Depende. Normalmente essas rachaduras podem ser simplesmente por não ter obedecido, e já já vou falar para você como evitar o processo de esfriar o cheesecake. E se tiver um cheesecake de sabor tradicional em que você está comercializando simplesmente aquele cheesecake sem nenhuma calda em cima, sem nenhuma cobertura, isso não é tanto problema. Mas se você está fazendo um cheesecake, por exemplo, em que você vai aplicar em cima do cheesecake uma sugestão, por exemplo, a calda de pêssegos, com aquele meu ingrediente secreto que está gravado lá no Instagram, que é bastante utilizado na confeitaria comercial e que é de muita utilidade para quem quer trabalhar com caldas e preservar aquele frescor das frutas. Se você quer utilizar essa calda de pêssegos ou uma calda de morango que você utilize e você tem rachaduras no seu cheesecake, você sabe que aquela calda vai penetrar. A experiência vai ser um pouco diferente do que você ter um cheesecake completamente sólido e ter aquela calda completamente, né, espalhada em cima. Vai preservar dessa forma também o fator estético do cheesecake quando a pessoa poder cortar. Se tem rachaduras, aquela calda vai penetrar. A rachadura pode ser uma indicação também de que você cozinhou muito o seu cheesecake. E aí você teria, se essa for a causa, um pouco da perda da textura, daquela cremosidade no cheesecake. O mais importante, como evitar essas rachaduras? Agora que eu te expliquei o que é que pode ser, né, um dos fatores da causa dessas rachaduras. A primeira causa que eu falei é você não esperar. A gente assou o cheesecake e depois de assado nós deixamos ele esfriar praticamente todo no forno por pelo menos 1 hora dentro daquele banho-maria. Por que isso? Para que a gente tenha um resfriamento lento, para que não exista um choque térmico muito grande entre retirar ele quente do forno e você trazer para a temperatura ambiente que você vai estar. Então, uma das causas é você não esperar o tempo suficiente no forno e, claro, como evitar isso? Tendo certeza que mesmo depois de assado, você vai deixar ele dentro do forno por pelo menos 1 hora. O que, na verdade, a gente está fazendo é continuar aquele cozimento, porque ele está na água quente, ainda mesmo o forno desligado e o forno está quente, e vai reduzindo de forma gradual. Dessa forma, você não tem um choque e o teu cheesecake não vai rachar, ok? Então, esperar. Esperar no forno. Uma outra coisa que você pode fazer para evitar essas rachaduras, considerando que elas não foram causadas porque você assou demais o teu cheesecake, é assim fazer aquele processo que eu te mostrei de passar a faca em volta do cheesecake assim que você retirar do forno. A gente aplicou nosso desmoldante justamente, e aqui eu fiquei de te explicar, por que a gente explicou o desmoldante num lado, eu te falei que era tão importante isso. Porque se aquele lado, o teu forno é um ambiente seco dentro dele. E à medida que o cheesecake vai assando, ele vai ressecando. Se você aplica o desmoldante, à medida que o cheesecake vai assando, ele vai despregando do lado da forma, o que evita com que, por um processo físico, se você está grudando do lado da forma, aquele centro pode acontecer de rachar. Okay? E se o teu lado da forma está úmido, com o desmoldante, né, com uma gordura, ele vai assando, mas ele vai despregando do lado da forma e dessa forma você evita mais rachaduras, ok? Então é muito importante esse processo e é por isso, agora eu estou explicando que a gente passou o desmoldante na parte lateral e você pode facilitar isso com o quê? Assim que retirar do forno, passar a faca em volta com muito cuidado para que você não danifique o cheesecake, com a faca sempre virada para a forma e não para o cheesecake, passar a faca em volta e dessa forma ajudar esse processo do cheesecake poder ir esfriando agora completamente, já fora do forno, estando completamente despregado dos lados da forma, ok? Então, eu vou colocar aqui uma forma de evitar passar a faca.
Nós temos normalmente dois problemas muito comuns que acontecem com o cheesecake. O primeiro dele, na hora de desenformar, o cheesecake quebra. E eu tenho certeza que talvez esse seja um dos medos que você está aqui agora, depois dessa aula, porque você viu que a gente não está utilizando, não precisa utilizar uma forma com fundo removível, né? Em que a gente está utilizando uma forma de bolo. E você vai ver amanhã como que a gente vai desenformar isso de uma forma perfeita, ok? Então, um dos grandes problemas que acontece é do cheesecake quebrar. Quebrar ao desenformar. Um outro grande problema que acontece é do cheesecake não sair da forma. Você fez, a gente apertou, e por alguma razão você está virando o teu cheesecake e ele não sai. Dácia, como que você vai fazer para esse cheesecake sair dessa forma? Então, um outro problema que às vezes as pessoas têm não sair da forma. E isso leva muitas pessoas a investirem na forma de fundo removível, que não há nada de errado. Se você for utilizar a forma de fundo removível com banho-maria, você precisa colocar um pouco de papel alumínio em volta para ter certeza que não tem água entrando na tua massa, ok? Mas você pode utilizar. Mas por que investir em um equipamento que é somente o utensílio para o cheesecake, se você pode investir em uma forma comum que você pode utilizar para o cheesecake e para várias outras coisas? E eu estou sempre aqui para te trazer um pouco dessas dicas, dessa realidade, para facilitar você que está começando agora, ou que agora vai introduzir um novo produto, mas de repente já trabalha com bolo, ou você que estava achando que gostaria de fazer a confeitaria um grande sonho e acha que é um bicho de sete cabeças. Eu estou aqui para dizer que não, que é simples, você precisa saber o que está fazendo, e eu estou aqui para te passar todas essas dicas. Então, esse problema aqui às vezes leva as pessoas a não querer trabalhar com cheesecake, eu vou ter que comprar... eu vou ter que comprar umas 5, 6, 10 formas, 20 formas de fundo removível, vou ter que gastar isso. Eu estou te mostrando aqui que você não precisa, ok? Então, quebrar ou desenformar, não sair da forma. Eu vou estar te mostrando amanhã. O nosso cheesecake vai esfriar, eu vou deixar ele esfriar overnight, né, à noite na minha geladeira, e vou desenformar. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Você pode fazer e desenformar no mesmo dia? Pode. Espera no mínimo 4 horas. Na geladeira para que você possa desenformar. E amanhã eu vou estar aqui desenformando com você, passando toda a dica de como que você vai fazer isso e não tem problema algum e você vai conseguir sempre desenformar o teu cheesecake. Além disso, eu vou estar te mostrando 4 receitas, 4 sabores diferentes derivados dessa receita de base e você vai estar aqui comigo aprendendo ao final disso tudo, né? Na verdade, você vai ter 5 produtos, porque nós vamos trabalhar. E quais sabores são esses? Limão siciliano, chocolate claro, campeão, morango e cheesecake, não precisa falar mais nada. E a Nutella. Muito doce, sim, vou te mostrar como você vai aplicar para deixar com sabor de Nutella, mas muito comercial, as pessoas adoram. Eu estou sempre trazendo para você coisas que eu sei que você vai, sem dúvida alguma, vender. Você já tem a técnica da crosta, da receita, aprendeu hoje como você vai assar o cheesecake perfeito, amanhã vai desenformar e aprender 4 sabores que não tem erro. Você vai vender sim, já existe demanda, as pessoas já gostam e agora você já vai saber como fazer. Então você pode ficar tranquila que você vai receber toda a informação que você precisa. Partindo desse conceito que eu comecei aqui a te mostrar, de uma receita de base, criar vários produtos, você vai conseguir trabalhar de forma organizada, você vai saber exatamente o que fazer sem precisar investir muito. Um conceito que eu aprendi ao longo desses 15 anos, com toda a minha experiência nas grandes cozinhas, que eu tentei passar aqui para você um pouco disso, bastante disso, mas que eu trabalho a fundo no meu curso, a nova confeitaria, Confeitaria 3x4. Eu lancei a primeira turma desse curso agora em julho, com muito amor no coração, é quase um filho que eu lancei, porque eu pude realmente fazer uma coisa que as pessoas sempre me pediam, que era dar aula, passar o meu conhecimento à frente, mas fazer de uma forma que eu realmente acredito que vai fazer diferença para você. Não é um curso somente de receitas, é um curso em que eu
passo cada produto da forma que vocês perceberam aqui nesses 2 dias e vão finalizar amanhã, com todas as informações, com todos os segredos e trabalhando também habilidades. Nós temos 9 habilidades no curso, aulas somente sobre isso, como vender, como fazer orçamento da venda após venda, como criar o seu cardápio, por exemplo, de macarrons, nós temos uma aula do curso, ficha técnica, precificação, tudo isso. Amanhã eu vou falar muito mais do curso, porque a gente teve uma demanda muito grande e a gente está finalmente pronto para poder lançar a nossa segunda turma do curso Nova Confeitaria, Confeitaria 3x4. Mas amanhã eu vou te contar tudo, todos os detalhes, tudo que você precisa fazer para se inscrever se você se interessar. Lembrando que a gente volta, eu vou te mostrar Desenformar e mais os 4 sabores diferentes de cheesecake. Te vejo amanhã. Oi, eu sou a Aline, aluna da primeira turma da Darcia Nunes, de Confeitaria 3x4. E o que eu mais gostei até agora é a Darcia ensina todas as receitas com muita simplicidade, uma praticidade, todas as técnicas de uma forma muito tranquila que a gente consegue reproduzir sem dificuldade. Se fica uma dúvida ou outra, é uma coisa muito pequena e a gente também tem a oportunidade de tirar essas dúvidas. Então, assim, além disso, aprender todos os pontos críticos das receitas, os pulos do gato, que ela ensina tudo, o que eu mais gostei mesmo e o que mais tem me ajudado até aqui é a ser uma empresária melhor, no sentido de ser uma pessoa melhor, mais empática com o meu cliente. Eu sempre procuro atender meu cliente da forma que eu gostaria de ser atendida, mas ouvindo da Dárcia, fica mais simples ainda de você conseguir colocar tudo em prática, saber que vale a pena aquilo, que você está no caminho certo e como melhorar. Então, aprender como se faz um bom cardápio, tudo. Então, o que mais me chamou a atenção foi isso. Além das receitas, foi o que está por trás disso, como você administra o seu negócio, se você tem uma receita pequena, como transformar aquilo numa logística boa para a empresa, para fazer 300, 400 encomendas do mesmo produto. Então, tudo isso vale a pena, não só a receita em si, fora que ela dá mais 3 variações da receita, então de cada produto você fica com 4 receitas. Então para mim foi muito bom, valeu muito a pena e já quero o curso 2.